Fogueira, ia, ia, pula fogueira, ioiô. Não fique triste, não, não, que é São João. E agora vai ter aula de ciência, ia, 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 ia. E aí, galera, saudades e recordações. Viva São João! Pois é, né? Ia ficar passar em branco São João, dançar quadrilha, dançar um shot, mas é aula de ciência e a gente vai falar sobre as plantas, não é isso? Vamos dar continuidade. Lembre-se que nas aulas anteriores vocês falaram sobre algumas definições, né? Sobre as plantas, né? Nós falamos sobre as plantas briófitas, falamos sobre as pteridófitas, falamos sobre as gimnospermas, angiospermas, não é isso? Sendo que agora, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a reprodução das plantas. Como é que se originam outras plantas, né? Como é que as outras plantas, elas germinam, como é que elas nascem. Então nós vamos ver, a partir de agora, nesse clima de São João, na nossa aula de ciências. Pois é, vamos lá. Ops! É isso aí, mas eu vou tirar o meu chapéu para ficar mais à vontade com você. Deixa eu ajeitar meu cabelo e tal, né? Então vamos lá, gente. A reprodução das briófitas, né? O que a gente pode falar da reprodução das briófitas? As briófitas, elas podem ter reprodução sexuada ou assexuada, né? Isso. E nós já vimos nas aulas anteriores. Qual a diferença entre fase assexuada e uma fase sexuada? Não é isso? Então, na fase sexuada, a planta, ela precisa de outra para se reproduzir. Ela não se reproduz só, certo? Então, ela precisa de outra para se reproduzir. Não é isso? Então, na fase sexuada, nós temos os que chamamos de gametas, que são responsáveis pela reprodução das briófitas. E eles precisam de água para se reproduzir, pois a reprodução acontece dentro d'água. Isso mesmo. Então nós temos aí, gente, os gametas masculinos, como vocês podem ver nessa imagenzinha que está ao lado, eles são chamados de anterozoides. E os gametas femininos são chamados de osferas, ok? Como vocês podem ver na imagem também, nós temos aí, onde tem a parte dos anterozoides. O anterozoide indo em direção à planta fêmea, né? Então vocês vejam aí que esses bichinhos, ó, a planta está dentro d'água e esses bichinhos, eles vão, que são chamados de anterozoides, eles vão indo em direção à planta fêmea, certo? Depois que eles vão até a planta fêmea, eles adentram na planta, né? Eles entram dentro da planta, no chamado osfera, que é a parte feminina, e aí ocorre a parte de reprodução para germinar outra planta. Exatamente. Essa é a reprodução sexuada, viu, gente? Sexuada. Na fase assexuada, a planta não precisa de outra para se reproduzir. Ela se autorreproduz. Nessa fase assexuada, a planta feminina, ela possui o que chamamos de esporos. Então, esses esporos, eles são produzidos na própria planta, certo? E esses esporos, eles são liberados no solo. Quando eles passam por um processo, é como se fosse um fruto que amadurece. Quando ele amadurece, o fruto geralmente não cai, não é isso? Nesse caso aí, são os esporos. A planta produz esses esporos, e esses esporos, eles quando amadurecem, caem no solo, e aí dá origem a uma nova planta briófita, ok? Então vamos lá, dando continuidade. As plantas pteridófitas, elas ocorrem da mesma forma, certo? Tem o mesmo ciclo de reprodução, de forma sexuada e assexuada, sendo que a forma assexuada da pteridófita é diferente das briófitas, porque as briófitas, a forma sexuada é através, como eu falei a vocês, dos esporos. Na pteridófita,
a reprodução, a fase assexuada, são através dos que chamamos de soros. Exatamente. Só muda a palavra. Nas briófitas são os esporos e nas pteridófitas são os soros, né? Esses soros, eles se formam por trás da folha da planta e aí depois eles caem e dão origem a outra planta pteridófita. Já a fase sexuada ocorre da mesma forma, através dos anterozoides e da oosfera. Como vocês podem ver na imagem aí ao lado, certo? Nós temos aí a parte da reprodução sexuada, como falei a vocês, do soro, certo? E a parte de reprodução sexuada, nós temos o anterozoide e a oosfera. E aí a planta, ocorre a fecundação da planta, né? A planta fecunda, que é justamente a junção do anterozoide com a oosfera, ocorrendo a fecundação, e aí dá uma origem a uma nova planta. Beleza? Tranquilos? Entendidos? Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Vamos lá. Agora deixa eu ajeitar aqui, viu, gente? Porque vocês não vão enxergar. Então, a reprodução das gimnospermas. As gimnospermas já são plantas mais, né, maduras, né? Mas essas plantas gimnospermas, elas possuem apenas sementes e não possuem flores e nem frutos. Sua reprodução também ocorre de forma sexuada e assexuada, não é isso? Como eu disse a vocês, já é uma nova fase a gimnosperma, então assim, a gente já apresenta a nova fase assexuada, nós já chamamos de hermafroditas. Isso mesmo, a fase assexuada chamamos de hermafroditas, que não vai mudar em nada, acontece da mesma forma, ela se autorreproduz, não precisa de outra planta para se reproduzir, ok? Então, sendo que a fase sexuada já vai mudar também os termos, né? Onde nós vamos chamar aí, as estruturas reprodutivas, né, da fase sexuada são chamadas de estróbilos. Os estróbilos masculinos e os estróbilos femininos, né? Então, o encontro desses estróbilos do masculino com o feminino vai dar uma origem a uma nova planta. Os estróbilos masculinos, eles produzem o que chamamos de grão de pólen, que através do vento é transportado até o estróbilo feminino. Então veja só, o estróbilo masculino, ele dá origem, ele produz o grão de pólen, certo? É como se fossem sementinhas, né? E esses grãos de pólen, através do vento, ele é transportado até o estróbilo feminino, para então dar uma origem a uma nova planta. Esse ciclo, né, de pólen, de grãos de pólen, é chamado de polinização. Beleza? Tranquilos? Vamos lá, dando continuidade. Deixa eu aumentar aqui para vocês me verem melhor, né? Já que é São João, já que é aula de ciências. Vamos agora falar sobre a reprodução das gimnospermas. Então, vejam só, gente. Como nós vimos no anterior, falamos da polinização, né? Do ciclo de polinização através dos estróbilos. E aí nós temos, o estróbilo masculino, o estróbilo feminino. No estróbilo masculino, vocês vejam que tem a seta, apontando para o grão de pólen, que é a formação desse grão de pólen, certo? Depois que tem a formação do grão de pólen, vem aí, mais uma setinha, o grão de pólen sendo levado pelo vento, né, até a planta feminina, e aí ele vai ir de encontro com o estróbilo feminino, vai ocorrer a fecundação. Na fecundação, depois que ocorre a fecundação, nós temos aí a formação da semente,
E depois que é formada a semente, como eu disse a vocês, os gimnospermas possuem sementes. São chamadas de sementes nuas, certo? Então, depois que ocorre essa formação da semente, vamos ter origem aí para uma nova planta gimnospermas. Beleza? E agora temos alguns exemplos de gimnospermas, né? Que são os mais conhecidos, são os pinheiros, as cercóias e as ciprestes. Veja aí que os pinheiros, né, parecem com aquelas árvores de Natal, como vocês podem ver, né? As cercóias são essas plantas que nós temos aí, nós verificamos que tem mais tronco, né? Vocês vejam aí, ela tem mais troncos, são plantas altíssimas, com troncos elevados, e já na ponta do tronco é que tem alguns galhos de árvores, né? Essas são as cercóias. E as ciprestes, elas são completas de folhas, né? E quase não tem tronco. Você veja que o tronco já é bem pouquinho, já aí a gente pode ver as folhagens já perto do chão, perto do solo, beleza? Agora vamos para as angiospermas. O que vai diferenciar das angiospermas das gimnospermas é que nas angiospermas nós vamos encontrar raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. E nas angiospermas nós só encontramos raiz, caule, folha e semente. Nas gimnospermas, elas não possuem nem flor nem fruto. E nas angiospermas, nós já vamos encontrar aí flores e frutos. Então, todas as plantas que vocês verem nas suas casas, na rua, que tiverem flor e fruto, você já diz, eita, isso é uma planta angiospermas. Agora, se você vê uma árvore que só tem folhas, que tem caule e não tem flores e frutos, aí é uma gimnospermas, ok? Então veja só, gente, as angiospermas, elas podem ser também o seu ciclo de reprodução, elas podem ser hermafroditas, que são assexuadas, né? Ou seja, não precisam de outra planta para se reproduzir, ou ter sexos separados, que chamamos de sexuadas, que precisam de outra planta para se reproduzir, certo? Então, onde é que nós encontramos a parte reprodutiva da planta angiosperma? São nas flores. Então, as flores contêm a estrutura reprodutiva, não é isso? Ou seja, na flor masculina contém o grão de pólen, que dará, junto à flor feminina, origem a outra planta, certo? E vale lembrar que nas angiospermas, as angiospermas, elas não precisam de água para se reproduzir, pois elas se reproduzem pelo vento. Então veja só, gente, processo de reprodução das angiospermas, ok? Vocês podem observar, como eu disse a vocês, o processo de reprodução, ele se divide em polinização, fecundação, desenvolvimento dos frutos e dispersão das sementes e germinação. Vocês podem visualizar aí na imagem a numeração, né, de cada etapa, né, do processo de reprodução das angiospermas, e também vocês podem acompanhar essa etapa no livro de vocês na página 97, certo? Na página 97 vocês podem visualizar aí direitinho essa parte de reprodução das plantas. Como eu falei a vocês, o processo de polinização que está aí representado pelo número 1, certo? Então, o que ele diz? Que alguns insetos, eles podem transportar, né, o grão de pólen.
Então, por exemplo, a abelha vai lá na flor masculina, pega o grão de pólen e leva até a flor feminina, certo? E aí ocorre justamente esse encontro do gameta masculino, do estróbilo masculino com o estróbilo feminino, vai ocorrer a fecundação, que é a união desses dois gametas. Então, na parte 2, nós vamos ter esse processo de fecundação, certo? Na parte 3, na numeração 3, nós vamos ter o desenvolvimento dos frutos, certo? Que é justamente quando a parte feminina da flor dá origem a um fruto, certo? Nós temos a flor e essa flor, depois do processo de fecundação, ela vai dar origem ao outro fruto, certo? Na parte 4, nós vamos ter a dispersão das sementes e germinação, que é justamente que os frutos, né, eles caem nos solos e aí as sementes podem germinar também, né? O fruto não tem a semente, então essas sementes elas faz parte do processo de reprodução assexuada. Então são através das sementes que dá origem a outra planta, na fase assexuada. Isso que nós falamos agora, de todo esse processo, certo? Foi da fase sexuada da planta, ok? Então vocês podem ver aí, veja só, nós temos alguns exemplos de plantas angiospermas, né? Nós temos maracujá, laranjeira, as orquídeas, vitória régia, né? Então, todas as plantas angiospermas, elas incluem, né, flores e frutos, ok, gente? Então, vamos agora ver a atividade, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode perguntar, que eu estou aqui. Tranquilo? Beijos, abraços e até a próxima.